Maria, sou missionário Cia Roberta. A Bíblia diz que é um único só pão. Por que a Bíblia diz que é um único só pão? Paulo falando, nos explicando que é um só pão. Porque a igreja de Cristo é um só corpo. Em sintonia com as comunidades, em sintonia com o pastor universal que tem a chave de ligar e desligar. Atos Apóstolos 2,42 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos e na fração do pão e na comunhão. Atos Apóstolos 2, olha só. 42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comiam na fração do pão e na oração. Ó. Então, é só a doutrina, fundamento dos apóstolos, foi confiado o único pão, que é a transubstanciação, a presença de Cristo real na hóstia santa, na Eucaristia. Por quê? Porque Mateus 16, você vê aqui que Cristo vai fundar uma só igreja, uma única só igreja, sob o pastoreio e jurisdição da Quefa, da pedra, João 42, que é Pedro. Mateus 16, 18, ó, eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ó. Então, se eu edificarei a minha igreja, essa única igreja que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular Cristo, e a pedra de edificar, a pedra de pastorear a igreja, que é Pedro, a Quefas, certo? Vai ter um único pão. Uma só forma de culto. Foi confiado aos apóstolos, ensinado aos apóstolos que ele escolheu. Atos Apóstolos 1 e 2, Mateus 10, do 1 ao 4, e Marcos 3, Lucas 6. Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Como vão celebrar a Santa Ceia que não foram enviados? Foi enviado ao magistério, que é uma só igreja. Ó. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. As portas do inferno não permanecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. É só. Tanto, se você for prestar atenção em Mateus 26... 26. É só colocar o óculos, começou a doer o aí. Ó, 26. Durante a refeição, olha só. Durante a refeição, Jesus tomou o pão. Já está capacitando, preparando a seus apóstolos quando a vinda do Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito que vai nos ensinar eles, tudo que Cristo ensinou, exclusivamente isso aqui, a Santa Missa, a presença real de Cristo no pão eucarístico. Ó, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Olha só, aqui você já vê como que isso já deixou ali na sua igreja, que vai edificar sobre o pastoreio de Pedro. E Paulo vem nos alertar, 1 Coríntios, olha só. Se tem outra igreja celebrando esse rito, então tá fora, porque não é fundamento dos apóstolos. Não foram confiados a eles, porque é uma só forma de pão. Olha só, Paulo está falando isso aqui. Escritura, palavra de Deus. Então vamos seguir a Bíblia. Olha só. E aonde só tem esse único pão? Mateus 26, 26. Aqui ele capacitou. É sobre essa igreja. Sobre os apóstolos que ele ensinou e capacitou. Tanto que a doutrina, os apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Na fração do quê? De acordo com Mateus 26, 26. Lucas 22, 19. Marcos 14. João 6. E 1 Coríntios 11, do 23 seguinte. E 1 Coríntios 10, 16 e 17. Olha só. O cálice de bênção. O cálice de bênção. Vamos 14 para a gente entender. Ó. Portanto, caríssimo, meus, fui da idolatria. Fugir da idolatria. Ó. Olha só. Falo com uma pessoa sensata. Julgai-vos mesmo que
olha só, o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ó. O que você vê aí é idolatria, cara. É uma invenção de fundamento de homens. A Bíblia diz, Paulo falou para fugir disso, é um só pão que benzemos, é uma só comunhão. Aonde só tem essa comunhão? É uma só igreja. Certo? E é só sacerdote que pode fazer a consagração, para se cumprir a transubstanciação, a presença real de Cristo na Eucaristia, no pão, que é o corpo de Cristo, a carne de Cristo, etc. E o vinho também, o sangue de Cristo. O cálice de bênção que bezemos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, como diz o padre Toro, pácata. O Fábio, né, Pentecostes, meu amigo, um abraço aí. Olha só, a Bíblia diz que é um único pão. Olha só, uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Por quê? É as comunidades em sintonia com o corpo. Coríntios 12:12, ó. Olha só. Porque o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo. Assim também é Cristo. Ó. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para que formássemos um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ó. Um só Espírito, um só corpo, um só pão. Aonde? Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra ficará minha igreja. As portas do inferno não prevaleceu contra ela. Em 1 Pedro, olha só que interessante, cara. 2:5, ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais, os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, ó, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Ó. O que é essa vítima espiritual? Que é a Eucaristia. Ali na Santa Missa. A atualização do sacrifício de Cristo. A presença real de Cristo sobre essa igreja. Por isso que Paulo está falando ali, em 1 Coríntios. Não estou inventando nada da minha cabeça. Ó. É uma vez que há um único pão. Nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo. Ó. Um único pão e um só corpo. Os membros são diversos. Não membros que se apartou da igreja. Membros em comunhão com a esposa mística de Cristo. Que só tem um único pão protestante. Se há um único pão, por que a Assembleia tem um simbolismo ali? A mundial, a triangular, a Santa Ceia, que é só um único pão. E é só o sacerdote que pode fazer a consagração. Tanto que Atos dos Apóstolos ali, eles estão como ali? 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, reuniões, em comunhão, na fração do pão e na oração. Então, meu irmão, não tem o que fugir. Atos dos Apóstolos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. É só. Aqui você vê, cara, com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em toda eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhuma necessidade, porque todos eles, etc. Olha só, cara. Ele trazia o preço do tinha e tal. Aqui você vê a catolicidade, um só coração. Em Atos dos Apóstolos aqui, Paulo
20, versículo 7, ó. No primeiro dia, ó, da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Por isso que ele fala que é um único só pão. Os membros são diversos. Em comunhão com a igreja de Cristo. Em comunhão com... Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Com o pastor universal. João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Olha só. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos. E prolongou a palestra até meia-noite, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos em como um só coração, no mesmo pensamento, na unidade. As apóstolos 42, pincel aí nas doutrinas dos apóstolos, na oração, na fração do pão e na comunhão. Na fração do pão, na unidade. Um só coração. Para ceiar a carne e o sangue de Cristo. Transubstanciação, o pão que se tornou a carne de Cristo e o vinho que se transformou o sangue, porque eles têm essa capacidade de consagrar. E 1 Coríntios 16. Deixa eu ver se tem aqui também. Essa aqui não interessa, mas só para finalizar, ó. 1 Coríntios 16, ó, quanto à coleta e benefícios dos santos, seguia também vós as diretrizes que eu tracei à igreja de Gálatas. No primeiro dia da semana, aí você já sabe que eles faziam ali no primeiro dia da semana, né? Na comunhão, etc. E também, ó, o ofertório. O primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada para fazer a coleta. Aqui, é a igreja católica todinha, cara. Então, por isso que o tema é um só único pão. Um único vinho. O único pão que se transformou o corpo de Cristo. A transubstanciação. E o único vinho que se tornou o sangue de Cristo. Da eterna e nova aliança. Eterna. É eterna. Não muda esse. Não vai mudar, cara. Porque a igreja de Cristo é eterna. É sob esse pastoreio. Que está em sintonia com a cabeça. Por que está em sintonia com a cabeça? Porque ele tem acesso de ligar e desligar. Ali você vê o ápice da transubstanciação. O mistério do pão e do vinho, a teofania Cristo no pão e no vinho. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É para tirar essa dúvida, cara. O que está oferecendo aí é outro tipo de pão, cara. Não é de acordo com a doutrina dos apóstolos. Não é de acordo com o que os apóstolos pregavam, anunciavam e viveram. São imitação. Paulo diz que é um único só pão. Salve Maria, que comungamos, né? Glória a Deus, aleluia. Eu sou missionário São Roberto.